Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos ao quinto episódio da quinta temporada do Podjor, uma parceria entre a ACESP e o curso de jornalismo da ISPM São Paulo. Eu sou o Fred Júnior, da Rádio Craque Neto, também do A Bola Não Para, e comigo, aqui ao meu lado, está dividindo a apresentação aqui o Luiz Gattai, que é aluno do quarto semestre de jornalismo aqui da ISPM. Tudo bem, Luiz? Tudo certo, Fred. Prazer, cara. É isso mesmo, o programa de hoje está imperdível. O nosso convidado, ele é apresentador e jornalista esportivo com mais de 20 anos de experiência na profissão. Ele teve passagens marcantes pela Fox Sports e ESPN. Ele também teve coberturas importantíssimas como a Copa do Mundo de 2018 e os Jogos Olímpicos. E hoje em dia com seu canal no YouTube, com foco no Palmeiras, ele é um palmeirense roxo, acho que vocês já sabem de que eu tô falando, Felipe Fancicani. Seja muito bem-vindo, Felipe. É uma honra. Obrigado, Luiz. Fred, E aí, prazer Felipe, beleza? enorme te reencontrar. Prazer é meu, cara. Você é um dos grandes caras com quem eu trabalhei e com quem eu aprendi Que nesse isso. meio de reportagem, né? Setorismo de Palmeiras de pelo menos quanto tempo? A gente pode contar. Eu, Bom, eu fiquei 15 anos. então- Você 15, eu Palmeiras 5, 6, 7, intercalando com o Corinthians, aí volta 9, aí depois nos tempos da Bradesco, Esportes FM 2014, 15, 16, juntando Corinthians e Palmeiras, enfim, é um mundo, né? De certeza. histórias aí, de aprendizado. Com certeza. Muito grato Que sempre. é isso. A gente fica feliz com a sua presença aqui. Até aproveitando, já que a gente era da época do gravador de fita, o pessoal não é. sabe nem o que é isso. Vamos voltar à fita. Marantz? Do Manes, vamos voltar à fita e relembrar um pouquinho do seu início aí. Eu queria que você falasse um pouquinho os obstáculos, né? A gente sabe, a gente está conversando com o pessoal que está querendo, respirando aí o jornalismo na tentativa de conseguir espaço no mercado de trabalho. Como que foi para você, assim, obstáculos, início, né? Você lá na Jovem Pan, no Mundo da Bola. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, essa trajetória. Como que foi esse início, Felipe? A nossa origem, né? Porque chegamos a trabalhar juntos lá também, né? Na PAN. Sim. Meu primeiro emprego, né? Que foi a grande escola que eu tive de vida com o Flávio Prado, a quem eu devo a minha carreira, né? E a tantas outras pessoas que acho que ao longo da entrevista a gente vai falar. Eu comecei como atendente de telefone. Então, na época não tinha essa história de WhatsApp, pesquisa interativa por Twitter, que é muito mais fácil, né? Não, você tinha que pegar um papel, uma caneta, ficar na central técnica com o Luizão, com o Inaldinho, com o Mário, enfim, com todo o pessoal lá que ficava o dia inteiro ali ralando, né? Com tantas e tantas tarefas para fazer, e tinha que aguentar uma molecada sentada lá nos telefones das centrais, que eram 7, 8 telefones, que eram os telefones que eram as comunicações de repórter com rua, ou então de informações, agência de notícias, etc. E era um telefone designado para os ouvintes ligarem para o programa para participar da entrevista ou da pesquisa que o Flávio produzia todo sábado, né? Então, sei lá, quem é o maior jogador, não sei o quê, sei lá, qualquer tema. Então não tinha a rede social para ajudar, para medir. A rede social éramos nós, né? Que pegava o papel, que anotava lá, ó, eu sou fulano de tal, ó, qual que é o seu nome? Fulano, tal, nome, de onde você fala, tal, qual que é a sua resposta, tal. Não, mas eu quero falar com o Flávio. Não dá, é só... Então você tinha vários percalços, era um grande aprendizado. Comecei ali, né, 2002, eu ainda estava saindo da escola para entrar na faculdade. Eu conheci o Flávio num jogo de futebol, numa quadra em que meu tio tinha na época na Praia Grande. O time do Flávio foi jogar lá e nos apresentamos. Ele, vai um dia lá conhecer o programa, tal. Eu fui lá, como quem não quer nada, eu fui na rádio num sábado de manhã, achei aquilo o máximo. No primeiro dia que eu fui lá só para visitar, ele me colocou para atender telefone, dali eu fiquei. Então, né, foi um começo meio... Aleatório. De sopetão, né? Tá faltando um aqui, já que você tá aqui mesmo, vai lá ajudar. Vai lá, eu achei o máximo, porque no primeiro dia, Fred, eu além de estar fazendo essa função, eu achava que era o cara mais importante da rádio, eu achava que era tão importante como o seu Tuta, né? De estar atendendo o telefone na pesquisa. O Flávio pediu para eu ir até o arquivo para pegar um CD. O Margarete no 20º andar. Exatamente, né? Fui lá no 20º andar pegar um CD que ele queria colocar uma música no programa. Falei, nossa, ajudei a colocar uma trilha no programa e tal. Com Glauco Oliva na sonoplastia, um dos maiores malucos do bem que eu conheci. E enfim, esse foi o primeiro passo. E 4 meses depois, um companheiro nosso acabou se desligando da equipe e abriu a vaga para fazer o boletim no futebol da Inglaterra, né? Porque era um programa temático de futebol internacional, vários países, né, tal. E a Inglaterra vagou. E no momento que estava começando a pegar no breu a transmissão da Premier League aqui no Brasil, no antigo Top Sports e tal, então a Premier League estava iniciando, né? Não é esse monstro que a gente acompanha hoje. E aí eu
tava na produção, né? Imagina, eu recém-entrado na faculdade, não tinha experiência para nada, era mero atendente de telefone. Quando vagou um negócio desse, era um sonho. Eu falava, imagina, você acha que vai sobrar para mim? Vai pegar alguém aqui da rádio um pouco mais experiente, que já tem cancha e tal. E do nada ele me chama um dia e fala, você fala inglês? Eu falei, tô aí, tô estudando e tal. Então tá bom, então você tá estudando, então semana que vem você monta um material aí sobre o futebol da Inglaterra que eu quero avaliar para ver se você tem perfil para coisa. Olha, tá bom, beleza. No dia seguinte, passei a semana inteira estudando, internet de escada, aquela coisa, não é? Vocês vivem hoje num mundo, né, molecada, que é maravilhoso, porque adoraria que tivesse toda essa tecnologia à época pra gente, seria tudo muito rápido, e não era. Então, você passava a semana entrando em sites lá na Inglaterra e cozinhava para entrar e tal. Então, eu lembro que eu fiz um calhamaço de notícias. Acho que eu peguei notícia até, sei lá, do Crystal Palace, coisas que nem precisava, era um negocinho de 1 minuto e meio, 2 no máximo no ar. E aí cheguei no sábado seguinte e gravei um boletim lá. Eu tava lá, eu falava, ó, separa um estúdio pra esse moleque aí, vamos lá gravar. E eu gravei uma folha, tipo a pauta do programa aqui, de uns 10 minutos um boletim. Gravei. E aí, beleza. Aí voltei pra minha tarefa, falou, ó, Flávio, gravei lá, tá, não, depois eu ouço, beleza. Tô na redação lá, ajudando na produção o seu Martins Araújo, né, Sim. que era um dos grandes jornalistas portugueses, né, que vieram aqui para o Brasil, trabalhava lá no programa, eu naturalmente fazia o boletim em Portugal com muita competência, mas ele, até pela questão da idade, né, não era muito familiarizado com o computador. O seu Martins Araújo vinha com jornais. Ele pediu ajuda pra gente pesquisar. Pedia ajuda, né? Ele vinha com jornais. Ele recebia os jornais direto do aeroporto, que ele esperava os voos chegarem de Portugal com os jornais do dia. Era desse jeito, né? O jornalismo antigo era assim. E aí ele me ajuda lá a entrar numa bola.pt, no jogo e tal. Tava ajudando ele lá a pegar as notícias de Portugal. De repente bate nas minhas costas e falava, ô, vi lá que você gravou, disse que ficou bom, então vai pro ar, tá bom? Eu falei, tá bom. Você não associa, né? Imagina, vai pro ar o quê? E de repente me chamam lá no estúdio. Falou, ó, vai lá que o seu boletim vai entrar no ar. Eu falei, eu vou entrar no ar? Mas não era pra testar, não. O Flávio falou que você gravou legal, aí vai pro ar e... Dali foi, né? Passei por um trote, você sabe? Trote, não. O trote foi que eles colocaram um boletim no ar, só que me chamaram pro estúdio. Pra você fazer o boletim. Exato. O Flávio fez a apresentação e cortou o microfone e me chamou. E eu tonto, né? Não tinha noção da luzinha acende e apaga, né? Que apagou a luz, tá rolando, acendeu a luz, tá no ar. A luz apagou, eu comecei a tremer e falar. Olha, bom dia, não sei o que, não sei o que. Eu lendo o boletim inteiro, o boletim rolando no ar. De repente, os caras entram no meu ouvido, né? No retorno. Ô, burro, você tá lendo tudo errado, não sei o quê. Tá lendo o texto errado. Essa notícia não é essa. E eu comecei a me perder. Que o cara tá... Não, mas espera um pouquinho, gente, calma lá. E eu falando com as pessoas, só que mudo. Não, peraí, gente. Não, tá chegando uma informação, eu disse que essa informação que eu tô lendo não é informação. Eu comecei a me enrolar, de repente, olho pra frente, tá a equipe inteira, assim, tá praticamente toda a rádio, assim, batendo palma. Ê, foca! Foi batizado. Então, foi o primeiro tijolinho da trajetória aí que vocês têm acompanhado. Bacana. E aí, Luiz? Bom, Felipe, como eu falei agora há pouco, você já cobriu Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Isso é um sonho para qualquer jornalista esportivo, né? Você tem alguma história marcante dessas coberturas para contar pra gente? Cara, a Copa do Mundo 2018 para mim foi o ápice porque foi a primeira viagem internacional que eu fiz a trabalho, né? E para um país que é simplesmente deslumbrante em termos de cultura. A Rússia é um país que, infelizmente agora com esse problema da guerra, né, tá fechado, mas a gente espera que isso se solucione o mais rápido possível para que a paz volte a reinar naquela região e a Rússia reabra as portas, porque eu convido todo mundo a um dia fazer uma viagem para aquele lugar, porque é um sonho, né? Mas uma história curiosa foi que eu entrevistei de sopetão o Alex Lalas, né? Zagueiro da seleção norte-americana de 94, que curiosamente virou apresentador de televisão da Fox Estados Unidos. Então, como ele estava perto ali, eu estava com a câmera na Praça Vermelha e pedi e gravei com ele, foi uma história muito bacana. Você encontrar, né, diversos ex-jogadores que circulam ali no IBC, Stoichkov, você vê Raj passar, você vê um monte de cara importante, né, Goicoechea, né, que o estúdio deles era do lado do nosso também. Então, essas histórias do Copa do Mundo são muito bacanas. Por exemplo, eu tenho que
fugir de um fiscal da FIFA, porque quando a gente entra na credencial com o estádio, na Copa do Mundo, você tem a credencial e o ingresso para você ir para a tribuna. Se você entra só com a credencial, você tem que ir para a sala de imprensa. Isso. Só que eu queria ver um jogo. Era Inglaterra e Colômbia. E um baita jogo, foi para os pênaltis e tal, então eu subi com a equipe da Fox, a gente ficou, né, ali no meio da torcida tal, meio que ficamos perto do bar, e você viu o gramado daqui, só que aí viu o cara da FIFA para ficar checando as pessoas, e a gente tinha que ficar trocando de bar em bar, então a gente viu um jogo em 360, né, porque eu queria ver o jogo, não tinha espaço na tribuna, mas foi uma experiência super bacana. Claro que a cobertura dos programas também, eu trabalhei de madrugada, praticamente toda a madrugada. E eu não vi o sol. Eu vi o sol na Rússia durante, acho que, 2 ou 3 dias. Por quê? Porque durante o verão, o sol se põe quase 11h30 da noite e ele reaparece 3h30 da manhã. Então você só vê praticamente à noite, né, trabalhando. Porque eu dormia, eu chegava 8 horas da manhã, né, no lugar que a gente estava hospedado, dormia até 5 horas da tarde, tal, tudo com blackout e tal, já saía, já ia pro estúdio, então assim, aliás, era o contrário, né, você praticamente só via à noite e pouco sol, né, então era uma coisa muito, muito maluca, né, do que acontecia lá na Rússia, né, então... Qual foi o jogo mais legal pra cobrir lá? Eu cobri esse jogo de Inglaterra e Colômbia, foi muito bacana, né, porque eu fiz uma cobertura depois fora do estádio. Mas eu fiquei muito preso no estúdio. Eu fiz treinos, né? O treino da Croácia, a véspera da final da Copa do Mundo, da própria seleção francesa também, porque tinham várias equipes espalhadas, né? Então o meu suporte para a Copa do Mundo foi para equipe de comentaristas. Então eu praticamente via a Copa dentro, por isso que eu falei que eu acordava e dormia de dia, né? Na verdade eu falei do sol, era o contrário, né? Eu praticamente não via à noite, porque era saía do estúdio dia. Entrava no estúdio dia, dia, praticamente. Então foram raras vezes, eu expliquei que eu não vi o dia, era o contrário, era a noite. Eu não via à noite. Então é uma coisa muito louca, você tem que dormir com blackout, tudo. Mas é uma cobertura fantástica, né? Sem contar outras Copas do Mundo, a Copa aqui do Brasil também. É sempre muito bacana você trabalhar de acordo. E eu sempre gosto de cobrir outras seleções que não seja o Brasil, porque a cobertura do Brasil é muito maçante e ao mesmo tempo é muita gente, é muito pouco acesso. E lógico que tem um peso de experiência, mas você tá em outras seleções, às vezes te dá uma visibilidade diferente. Você estava citando dessa experiência no Fox Sports, Felipe, você participou de uma fusão, que é difícil a gente ver aqui no Sim. nosso meio, né? Que Fox e ESPN. Como que foi para você essa fusão? Teve alguma mudança de comportamento, linguagem, cuidado de uma para outra? O Fox tinha um estilo, a ESPN tinha um outro padrão de jornalismo, de apresentação de programas, né? Água e óleo, Como né, foi? Fred? Água e óleo. Não mistura. Você pode juntar as pessoas, mas as características, elas talvez sejam diferentes, entendeu? Então, você sai de um mundo mais popular, que tem a credibilidade, mas que tem uma outra abrangência, para uma outra linguagem que, lógico que ela é popular, porque é uma televisão super conhecida e uma televisão com tanta audiência, né? Mas com outro tipo de abordagem, com outro tipo de teoria para você analisar, né? Não que aqui na Fox você não pudesse analisar futebol de uma forma mais didática. Podia e deveria. Mas aqui era exigência maior. Tanto é que a minha ida, né, na fusão foi para criar um programa na hora do almoço que não fosse igual, mas que tivesse uma leveza do que era o antigo Fox Sports Rádio, que era totalmente diferente do que era a ESPN, né? Que era um programa de muita discussão, de muita polêmica, de muita efervescência e etc, etc, numa mesa extremamente recheada de caras que tinham opinião forte. E na ESPN você pode ter opinião forte, mas você tem que ser um pouquinho mais contido, né? Então, para quem gosta de ser um cara às vezes mais visceral, eu não deixei de ser visceral, tá? Mas, ao mesmo tempo, o programa perdeu O embate, né? O embate, perde, não tenha dúvida. Eu era bem mais respeitoso, até porque não havia motivo para o embate, né? Então, não é que não havia troca de opiniões. Sim.
mas você sabia que dava para dosar um pouco mais em relação ao outro programa, em que a temática era assim, cara, é pé no acelerador, não recue nunca. E era essa basicamente a diferença. Certo. Felipe, a gente trouxe um VT da sua época da Fox Sports. Sim, vamos ver qual que é. Grife nenhuma, aí ó. Eu assumo que eu falo. Eu achava que o Flamengo pra tava Europa. contratando. Não, pra Europa. Você desceu o pau. Eu acho que assim, se você... Não, então assim, se você tem dificuldade de inteligência... Então, se você tem dificuldade de inteligência, então agora é melhor eu tentar te explicar um pouquinho. Por Você favor. tá querendo me jogar contra a torcida do Não, porque eu Flamengo. falei um negócio, você falou que não minha vez de falou. falar. Você falou que não Você falou. já fez a palhaçada, então agora Eu fiz a palhaçada? Exatamente. Ele não desceu o pau no Jorge Ah, Jesus? deixa eu explicar. Então vamos ouvir tua explicação. Tá, minha Vamos lá. explicação é a seguinte, pra Europa... Isso aí tem um contexto sempre, né? Porque a gente pega o recorte e as pessoas parece que falam, tá cara, brigando." tá... Não, calma lá. Isso aí foi o seguinte, tá? Tinha alguns episódios no programa que, claro que eles eram contrários ao nosso equilíbrio e à nossa razão da explicação, né? Por isso que eu falei sempre da forçação. Que nem sempre é algo benéfico para quando você está numa mesa. Você tem todo o direito de discutir, você tem que contra-argumentar, mas às vezes é saber como, né? E principalmente o porquê que você vai contra-argumentar o seu colega. Nesse caso, em maio de 2019, estamos falando de maio de 2019, surgiu a informação da queda do Abel Braga, do Flamengo, e a chegada possível do Jorge Jesus, que era um técnico que tinha sido campeão português com o Benfica, que depois passou pelo Sporting e teve uma saída extremamente conturbada, tanto é que ele foi chutado literalmente no vestiário, ele e alguns jogadores, como o centroavante holandês, o Bas Dost e tal, teve uma briga, o Sporting perdeu a final da Taça de Portugal, não vou me recordar para quem, mas o Sporting perdeu e aí quebrou o pau, ele foi limado, né, no ano anterior. Ele foi pro Al Hilal, então ele sai Benfica, Sporting, foi pro Al Hilal, não deu certo, né? Esse Al Hilal agora, que é dessa passagem atual, foi a primeira, né? Não dá certo, sai também corrido e estava solto sendo oferecido aqui no Brasil. Foi oferecido pro Vasco, pro Atlético Mineiro. Ele assistiu um jogo do Atlético Mineiro. Assistiu ao jogo do Atlético, oferecido pro Vasco, Atlético, e aí o Flamengo foi lá e pegou ele pela indicação do Juliano Bertolucci. E eu tinha dito o seguinte, falei, olha, o Flamengo tem que tomar cuidado para a época, tá? Em maio de 2019, com esse currículo do Jorge Jesus. De não estar trazendo, às vezes, uma grife europeia, um cara que, só por ser português, por ter trabalhado no Benfica, no Sport, etc e tal, e que pode chegar aqui com essas passagens conturbadas que ele teve e buscar muito mais sair do senso comum de técnicos brasileiros para buscar um estrangeiro que talvez não mude muita coisa, e esquecer a torcida de valorizar quem era o Abel Braga naquele momento. Em 2019, em maio, o currículo do Abel Braga era muito maior do que o do Jorge Jesus. Aliás, não cabiam na mesma prateleira, em maio de 2019. Tá? Por quê? O Abel Braga, em maio de 2019, era campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão mundial simplesmente em cima do Barcelona, do Ronaldinho, com o Internacional, que era um time que muita gente dava de patinho feio. Time só de jogadores mais operários. Você tinha o Luiz Adriano surgindo, era o Alexandre Pato, mas meio campo com Edinho. O Adriano Gabiru, que foi o Gabiru, enfim, você tinha Rubens Cardoso, que tinha sido rebaixado com o Palmeiras. Enfim, era um time de jogadores mais operários, mais humildes, que, claro, Fernandão, né, que era uma referência. Klemer no gol, Yarley. Não era um time que você olha e fala assim, pô, esse time vai ganhar do Barcelona do Ronaldinho? Ronaldinho, Deco, Xavi, pô, aquele timaço de 2006. A base que depois virou pro Barcelona do Guardiola. E esse cara ganhou desses caras. E o Barcelona jogando a vera. A cara do Ronaldinho depois que saiu o primeiro gol do Inter, acho que é um símbolo do que foi a frustração. Então era essa comparação. O Flamengo tá saindo de um cara que tem tudo isso para partir para um cara que talvez só ser uma grife e tal. E isso em maio. Ele chegou. 8 jogadores foram contratados. Pela competência da experiência europeia, ele encaixou aquele time. Mas encaixou também num primeiro mês em que quase tudo vai pro vinagre, né? Quase o Flamengo eliminado pro Emelec nas oitavas da Libertadores, passa nos pênaltis. Flamengo eliminado do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, nas oitavas de final. E aí ele começa a engatar aquele 6-0 contra o Goiás no Brasileiro, e dali pra frente o time vai embora. Então foi ali o ponto de virada e com um outro detalhe.
o Diego sai do time machucado, que era um jogador que travava o Flamengo, porque o Arrascaeta era banco. Era opção. Aí entra o Arrascaeta e aí muda tudo, com a lesão do Diego. Então, dali pra frente, é todo o mérito do Jorge Jesus de fato. Aí ele muda essa imagem de um técnico que saiu chutado, fracassado por ser um cara também muito cabeça dura, para se tornar o cara que em 6 meses retransformou o futebol brasileiro. E esse episódio, ele veio em outubro, semanas antes da final da Libertadores. Em que a gente estava falando do Flamengo, eu estava falando já do Jorge Jesus, elogiando e tal. Ele falou, mas você não gostava dele. Você falou que era uma porcaria, agora você está elogiando? Eu falei, eu nunca falei isso. Não, mas você falou, não sei o quê. Eu falei, não. E aí, eu sei que eu resgatar esse vídeo. Porque esse vídeo não tinha nenhum contexto com falar que ele era uma porcaria. Era tentar me jogar contra a torcida e eu morava no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, já tinha aquela conotação de que sabia que eu era palmeirense, mas não era tão explícito, mas obviamente que todo mundo sabia e tal. E era difícil para mim, naquele dia a dia, você conviver com... Você vai no Rio de Janeiro, de 10 pessoas, 9 torce pro Flamengo. Então você tem que andar na rua com um público que assistia aquele programa muito e que ao mesmo tempo os caras são meio xiitas. E o cara foi lá e ainda mandei mensagem pro amigo meu, eu falei, cara, não põe esse vídeo que eu sei o que ele quer fazer, cara, segura. E o vídeo foi pro ar que ele mandou colocar. E aí eu fiquei pé da vida, porque eu falei, cara, você tá tirando todo de contexto, tá me jogando contra a torcida. No momento que o vídeo foi pro ar, 5 minutos depois era o Twitter me esculhambando. E a repercussão disso foi que no final de semana seguinte, eu fui para um samba, num lugar super tranquilo lá no Rio, que chama Samba dos Guimarães, ali em Santa Teresa, um lugar super sossegado, assim, sabe? Lugar família, prazível. Eu tava tranquilo lá e eu fui abordado por 3 torcedores do Flamengo que queriam me bater lá dentro, por causa dessa história do Jorge Jesus. Então, para vocês verem como, às vezes, você jogar alguém contra uma torcida sem uma conotação e uma argumentação que tenha a base, isso possa gerar um problema. Sim. E até, aproveitando, né, Felipe, porque a gente via que o programa tinha essa característica dessas discussões, tudo entre vocês. Eu participei na PAN do Esporte em Discussão, que a gente falava, morre aqui no estúdio, não pode seguir... Mas, às vezes, o pessoal não resistia. Sim. Às vezes não morria no estúdio. E vocês também da mesma forma. Como que era isso? Para morre dentro de campo, como os jogadores falam, em relação aos embates que vocês tinham? De acordo com as horas, né, Fred? De acordo com as horas. Deixa passar um dia, deixa passar 2 dias e tá tudo certo, né? Todo mundo trabalha ali, todo mundo precisa do emprego. Você não vai gerar um conflito desnecessário, né? Então, pelo menos... Mas tinha uns que passavam do limite, não passava não, Felipe? Teve discussão pesadíssima. Porque faltava esse tipo de freio. As pessoas gostavam disso. Criar confusão. As pessoas queriam que isso acontecia. Né? As pessoas não domavam as pessoas e parece que, assim, iam até o último fio do seu calo. Era um teste psicológico dos piores. Então, eu adoro o programa Bem-Humorado. As pessoas pensam que, eu sou um briguento e tal. Gente, tirando esse programa, eu, graças a Deus, em qualquer outro programa no ar que eu tive, eu posso falar que eu nunca tive discussão. Vou falar uma vez, com o Sormani recentemente na Placar, porque o Sormani do nada pensou uma coisa. Jeito de Sormani de Não, ser. eu tava elogiando a opinião dele, eu tava valorizando a opinião dele, ele entendeu errado. Eu falei, tá bem, assim, mas, gente, coisas assim, muito exploradas. Na ESPN nunca teve, a ESPN o que teve foi eu dar uma opinião forte em relação ao Cuca, sobre como que estavam desmerecendo a época o Abel, que a época era um cara que estava apanhando de forma completamente desnecessária, covardemente, muita gente batendo no treinador. Depois ele passou a dar alguns motivos, né, para críticas, mas na época era algo muito pesado, parecia, sei lá, uma dor de cotovelo por um estrangeiro, nessa sequência do Jorge Jesus, chegar aqui e começar a ganhar em cima dos caras. Então eu tive essa opinião forte que viralizou, mas só isso, Fred, entendeu? Então, assim, eu adoro programa de humor. Cara, você fala, vamos fazer um programa só de zoeira. Puta, adoro, vou dar risada, faço piada de quinta série, eu adoro tudo isso, entendeu? Eu adoro tudo isso. Agora, quando as coisas são mais, não vou dizer na maldade, mas que as pessoas gostam de ver tortura, aí não é legal, né? Aí não é legal. Que muitas vezes era o caso. Felipe... Mas, do qual eu sou muito grato a esse programa, tá? Sim. E a todas as pessoas envolvidas. Ao Benjamin, ao Mano, ao Flavinho Sormani, que dispensa apresentação, estiveram comigo na Placar recentemente, e ao Oswaldo Pascoal, que segue na ESPN. Felipe, como foi para você essa transição de trabalhar em um grande veículo como a ESPN para agora ter um canal próprio no YouTube? E como é conciliar esse novo formato,
mais independente? Cara, tudo conspira para isso hoje, né? Porque o mercado é muito fechado. O mercado hoje, talvez ele queira algumas características que estejam diferentes da formação jornalística que eu tenho, né? Então, você tem que se adaptar às realidades e a tudo hoje que está se pedindo. Hoje, muitas empresas te contratam como exclusividade, mas elas não te pagam como exclusividade, né? Então, você precisa de recursos, você precisa expandir a mente, as pessoas precisam pagar as contas, né? E quando eu trabalhei na Fox durante 5 anos, sempre bateu às minhas portas essa vontade de poder ter um lado mais independente, de poder ter um espaço para eu conversar com o público, de, ao mesmo tempo, tentar mostrar uma outra imagem, imagem que às vezes você fica atrelado a um programa que ali você não consegue desvencilhar o que está acontecendo naquela mesa, porque eu não tenho comando sobre a mesa, então eu não podia mudar muita coisa. E em 2022, quando houve a minha saída da ESPN, logo no dia, assim, 3 horas depois, eu já fui para o YouTube num ato de desespero, desafogo, vamos tentar não pensar no que está acontecendo, e criei o meu canal. Só que como a minha demissão para as pessoas foi uma demissão muito mal explicada, né? E de fato foi, e as pessoas e a torcida própria do Palmeiras na época, né, por causa dessa perseguição. A torcida do Palmeiras a gente sabe como é que é, né, Fred? A torcida Pouquinho só. que ela tem a cisma da perseguição, do contra tudo, contra todos. E são particularidades, né? Cada torcida tem a sua forma de ser. Mas ela se sentia, em muitos momentos, não vou dizer afagada, mas com uma certa representatividade. E eu nunca quis e não falo em nome do clube, tá? Eu só falo das notícias do clube, enviesado pro clube, claro que eu gosto, mas porque eu tenho essa ligação e ponto final. Então, eu não sou porta-voz de nada, não sou e nem quero ser, não quero trabalhar no clube, quero distância do clube, política, eu odeio tudo isso, tá? Do clube. Então, isso passou para a torcida, essa demissão, tipo, um susto, tipo, peraí, vocês estão tirando um cara que era uma voz importante para falar para eles, né, com uma certa propriedade do clube, com as opiniões mais fortes, em muitos momentos tentando fazer a análise do outro lado em relação às críticas que o Palmeiras sofria, de falar, não, pera um pouquinho, essa crítica aqui tá errada, isso aqui eu penso de... Então isso tudo criou um boom que, em 72 horas o canal saiu de 0 a 100 mil. Foi um negócio absurdo, foi um dos canais mais rápidos a atingir 100 mil. Eu recebi a plaquinha do YouTube em 10 dias. Eu achei que isso fosse explodir, mas aí é o que a gente fala, as plataformas elas te jogam e depois elas te colocam num platô. Mas ao mesmo tempo foi um desafio muito bacana, porque hoje você consegue controlar o seu próprio conteúdo. Sim. Ao mesmo tempo que eu trabalho sozinho, eu não tenho uma equipe comigo, né? Então você tem que estar operando um programa, colocando no ar uma plataforma e lendo, aí você tem que fazer uma live sozinho, com toda a dificuldade, com toda a responsabilidade daquilo ali não cair, você tem que ficar lendo o chat de pessoas bacanas, de pessoas odiosas. É difícil, não é fácil, você está trabalhando ali 11, meia-noite de quarta-feira, de quinta-feira, de sábado, 11h30 da noite, a tua esposa ali esperando para jantar e você tá lá na sua casa, né, trabalhando no seu canal, quando você podia abdicar disso, mas eu não posso. E às vezes você tem que ler gente te difamar, te xingar, te esculhambar, ou ao mesmo tempo gente te aplaudir. Então você é um misto de emoção muito maluco. Mas é algo que, da transição da TV, é aquela coisa, você se desamarra. Você sai de um mundo mágico, de um mundo de muito glamour, de um mundo que todo mundo talvez, numa esquina, dependendo do programa, como era o rádio, possa te conhecer e você vai ficar, famoso, conhecido, mas eu, graças a Deus, tenho os pés no chão com isso, para um mundo em que você vai ter que construir o seu próprio legado. Então é pegar todo o aprendizado que você teve de época de rádio, de televisão, de impresso, de produção, e você trabalhar tudo sozinho num único espaço. Porque um canal no YouTube, quando, pelo menos o meu, a característica é um programa ao vivo, é uma live. Então você tem que ter o improviso do rádio, você tem que ter a postura da televisão, você tem que ter um texto polido de impresso / uma linguagem de TV, mas ao mesmo tempo uma irreverência que a internet pede. Então você pode ser visceral, você tem que ser visceral, mas saber como ser visceral.
para você também não Extrapolar. extrapolar. Na época Né? do Paulista apareceu muitos cortes do seu canal pra mim. Sim, eu sei que apareceu, porque ali você é uma coisa muito visceral, né? Mas você pode perceber, eu estava visceral, dando um desabafo, um torcedor / um comentarista de um clube, uma representação, sem a ofensa moral que vai me gerar um dano. Aí você fala assim, pô, quer ir embora, fulano? Vai embora, então. Você está no seu direito, você não pode chamar o cara de filho daquilo, como as pessoas misturam. Então, é essa que às vezes é a diferença de você ter um jornalista que está enviesado para um clube, que pode falar, e como falo de outros clubes normalmente, né, com todos os programas que eu passei, não é porque eu estou lá no meu canal que eu não falo de outros, pelo contrário, o que eu mais gosto às vezes de falar é de outros clubes, mas com a irreverência que vai ter um certo limite. Falou, ó, é aqui, passou daqui, você se complica. Né, que já cansei de ver canais xingando as pessoas, ofendendo, você é um filho daquilo, essa mulher que tá lá é uma aquilo, tem um monte de coisa, e por isso que várias pessoas acabam se complicando, né? E eu tenho experiência própria disso, de ter, mas aí não no ar, mas de ter sido sacaneado, né? O famoso áudio do WhatsApp. Exatamente. Depois de um Palmeiras de Água Santa. Palmeiras de Água Santa 2016. Aquilo ali é o maior aprendizado que eu falo para todas as pessoas. Eu não tinha noção em 2016 já, mas ainda não sei se é ingenuidade, não sei se era falta de inteligência, não sei. Mas eu não tinha a menor noção que um WhatsApp poderia proporcionar aquilo. Não tinha. Isso estávamos falando de 2016. Para vocês verem como o mundo já estava evoluído e eu ainda estava, né, entrando nessa seara de dimensão de rede social, porque foi logo quando passa de fato a explodir as redes sociais, né, o trabalho. Entre 2010 até 2016, era algo que ela estava tentando se ajeitar no mercado. A partir da Copa de 14, mas principalmente a Olimpíada de 2016, foi quando a rede social ela virou, né, um palco de cobertura e um palco para transmissão. E uma mensagem, um grupo de amigos, né, P da vida, mas você tem seu grupo de amigos, Sim. como todo mundo, você vai lá, você vai falar um monte de coisa, você não está errado, porque você está ali num grupo de pessoas que, né? Sim, Desde que com os você não fale amigos, nada criminal, alguma coisa que vai te gerar um dano hoje muito pesadíssimo, mas tá criticando. E acabei falando coisas que foram mais pesadas do que o devido e serviu como um grande aprendizado, de que isso aqui é tão potente como uma bomba atômica. É que nem o microfone ligado. O microfone ligado, ele tem a mesma força de uma bomba atômica dependendo do que você fala. É isso aí. Mesma coisa. Então, é o aprendizado desse áudio aí. Ô, Facincani, como que foi a experiência na Placar? Queria falar um pouquinho. O Placar que tem um nome muito ligado, né? Claro, os jovens não vivenciaram isso como a gente vivenciou, né? De colecionar a revista Placar, né? A Placar realmente sempre é uma referência em relação, principalmente ao futebol, ao prêmio Bola de Prata. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa experiência na Placar. A Placar é a maior mídia esportiva da história do Brasil. Isso disparado, junto talvez com o antigo jornal Gazeta Esportiva, que agora é o site, talvez o Jornal dos Esportes, né? No Rio, né? No Rio, Jornal Rosa, né? Voltou a ser Rosa, né? O que é muito legal. Então, quando eu recebi o convite no dia seguinte da minha saída da ESPN, foi meio que assim um conto de fadas, né? Um projeto que estava praticamente do zero, né? A Placar tinha sido adquirida por um novo publisher e ela passaria a se modernizar de fato, né? Porque a Placar ela parou no tempo, né? Ela ficou com a revista, com o site, estava uma equipe que não sabia se produzia para o site ou para a revista, tal, e tudo isso passou a ser muito bem definido. Formaram um time muito bacana, né? Principalmente para a revista. Os repórteres que estão lá são muito bons, né? O Klaus Richmann, o Luiz Avelar, né? Aliás, o Luiz Felipe Castro, o André Avelar, enfim, o Alexandre Batibulli, o maior fotógrafo esportivo do Brasil, para mim, disparado, um monstro. E a mim, fui um dos primeiros incumbidos, né, a construir e ajudar esse projeto, né? Tinha a capitania do Gustavo Leme, que foi quem me contatou, que foi uma figura muito importante, né, na composição dessa equipe, comigo, com o Flávio Gomes à época, com o Leandro Quesada, com o Rogério Micheletti, né, como diretor do programa, o Bernardo Ramos e, por fim, o Sormani, né, na construção. Então, eles foram muito importantes, né? Então, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto importante na formação desse time, né? Eu fui o primeiro nome a praticamente chegar, um cara que ajudou muito
a todas as solicitações que o Gustavo tinha, né? E sempre de prontidão, um cara que, poxa, fez muita coisa acontecer lá dentro, na composição técnica, né, da Placar TV. Placar TV saiu do zero. Ela foi montada do zero. A Placar tinha um canal que estava completamente dizimado pelo YouTube. Falou, não, vamos pagar isso aqui, vamos fazer um canal novo. Então, você sair de zero para 255 mil, hoje, com tantos canais que tem, com tanta concorrência, é quase um fenômeno, né, Fred? Sim, claro. Você tem uma média ali de 7 mil, 8 mil pessoas por minuto, né, na audiência rotativa da internet, com a concorrência da PAN, com a concorrência da Renata ou do Neto, com a concorrência da TNT. Cara, isso é um fenômeno, porque esses caras têm 5 milhões. A gente tem 255 mil para 8 mil pessoas. É uma proporção de quase 3% do nosso número de inscritos para a nossa audiência. Quando esses caras têm de 1,5% a 1,8% na proporção. Então, a gente praticamente tem o dobro atinge praticamente o dobro de inscritos, né? Então, isso é um fenômeno. Essa construção foi um fenômeno. Infelizmente, claro, né? Tem gente que não pensa assim, né? Vai fazer o quê? Acha que tudo tem que mudar, que isso não dá certo, que isso não dá audiência, que o formato de debate em programa é arcaico. Realmente, é bastante arcaico o formato de debate, né? O Neto tem um programa de debate, tem uma rádio da qual você trabalha que tem debate, a Renata tem um programa de debate, a ESPN inteira é um programa de debate, a Sport TV praticamente inteiro de debate, a TNT tem programa de debate, ou seja, toda a televisão ela vive com debate e eventos. Sim. Mas para algumas pessoas isso não tem que mudar, né? A gente não atinge uma linguagem jovem. Pô, de 8 mil pessoas para 255 mil inscritos na internet, quais são as pessoas que consomem a internet? O que é jovem? É um jovem de 10 a 18 anos? Esse jovem de 10 a 18 anos, ele vai consumir um outro conteúdo ainda. Mas que ele vai passar a consumir um conteúdo, às vezes, mais intelectual, mais para frente. De 18 para trás, ele vai consumir um conteúdo mais didático, mais visual, mais criativo. É o TikTok, é o Kawaii. Você tem outras plataformas que vão atingir esse público. Mas que não quer dizer que os programas são um fracasso. A audiência do Neto provavelmente não é do público de 18 para trás. Ele pode ter muito 18 para trás, mas a uma grande maioria é 18 para frente. Porque são pessoas que querem consumir um outro tipo de conteúdo. Você tem que ter conteúdo para tudo. Tem formato para todos os É só dentro da sua plataforma você se realinhar. Agora, Fred, a única coisa na vida que faz ter sucesso é saber se vender. Sim. Se você não tiver divulgação, se você não tiver investimento e eu estou aqui, talvez na meca do que é o marketing, a publicidade e todo o conhecimento de divulgação de marca, que é a SPM. Vocês perguntem para qualquer professor aqui, para qualquer docente ou para qualquer aluno aqui de graduação. Se você não entregar um grande produto que tem todo esse case histórico na mão de profissionais especializados para a sua divulgação, ainda mais no mundo tão concorrido hoje como a internet, em agências de publicidade de alta capacidade, e em especial nas mãos de figuras que entendam de produção de conteúdo, você não sobrevive. Você pode ser o maior nome do planeta. Se você não souber se inserir no mercado da forma que tem que se inserir, sem limitações e sempre aberto a receber orientações, você nunca vai sair do lugar. E acho que em alguns momentos, vários lugares precisam disso, né? Então, para muitas pessoas que ainda acham que a Placar tá estagnada, talvez poder ouvir um pouquinho desse lado e entender como é que funciona o formato e a filosofia de uma SPM da vida e do porquê que ela atinge tanto sucesso e do porquê que tantas agências hoje no Brasil e tantos profissionais grandes saíram daqui e para explodir, talvez seja para ver como é que você pode fazer um produto decolar. E muitos produtos pequenos, bem menores que a Placar, explodiram para o mundo, explodiram demais para o mundo e começaram até depois da Placar, porque souberam dar nas mãos das pessoas corretas. Certo. Felipe, voltando para o tema do seu canal no YouTube, como você desenvolve as análises táticas, informações do mercado da bola e a paixão pelo seu clube? Isso é tudo com estudo, Luiz. É tudo com estudo.
Isso é tudo com experiência de vida, isso é tudo, desde moleque eu sempre li muito sobre futebol, tanto internacional como brasileiro. Você ter se debruçado na história de uma revista Placar, ler escalação. Ao mesmo tempo, eu tenho um tio que é jogador, que hoje trabalha como auxiliar técnico, então é você conviver. O meu irmão é jogador também, então é você conviver com figuras que trabalharam no meio do futebol. E, acima de tudo, fazer muito curso, né? Eu fiz curso de treinador, eu fiz curso de arbitragem, claro, cursos que não têm relevância nenhuma para o Brasil, mas pelo menos para ouvir de figuras que trabalharam no futebol, experiência, é ótimo. Então, quanto mais você se atualizar com essas questões, melhor. Inclusive, eu acho até que a própria CBF podia, para que esse conteúdo que eu trabalho no meu canal, de analisar taticamente, tecnicamente, pudesse abrir as portas do curso dela para qualquer área. Porque para hoje você tirar uma licença, para você fazer um curso, você tem que ser formado como professor de educação física. Por que tem que ser assim? Por que um jornalista não pode se tornar um técnico de futebol desde que ele tenha ao lado pessoas graduadas nessa área para formar uma comissão técnica, né? Lógico, a gente vai pegar exemplos raros no mundo que são, claro, hoje muito folclóricos, né? De João Saldanha, um dos maiores nomes da história do jornalismo, que foi técnico de seleção brasileira. Ou então o próprio Apolinho Washington Rodrigues, que recentemente nos deixou, que treinou o Flamengo por um período. Então, eram jornalistas, repórteres. Se tiveram sucesso ou não, uma avaliação de cada um. Mas todo mundo poderia estar preparado para fazer qualquer coisa, desde que estude. Desde que estude. Eu quero ser médico. Tá bom, vou lá passar por 9 anos dentro de uma faculdade, mais residência, etc., para ser médico. Não é chegar da noite para o dia. É o que eu falo do ex-jogador para vir para cá, ou então, quando a gente quiser trabalhar lá. Porque hoje é só uma via de mão única. É só de lá para cá. De lá para cá pode tudo. De lá para cá sempre eles têm espaço. Acho ótimo, acho maravilhoso, porque o conhecimento de campo de muitos caras é fantástico. Alguns não têm a didática, a dinâmica que um jornalista poderia ter. Como também tem muitos jornalistas, talvez, que vá falar de futebol, vai falar de tática, e talvez não tenha o conhecimento aprofundado. Eu acho que tem que ser sempre uma troca. Mas eu gostaria muito que isso pudesse ser trabalhado de uma forma para você, cada vez mais, aproximar o que é a realidade hoje do futebol para a nossa realidade. Então, muito desse meu conteúdo, ele passa por isso. É de você toda hora estar vendo o jogo, é de você toda hora estar buscando uma escalação. Eu adoro, por exemplo, montar campinho. Eu joguei botão a vida inteira, então eu comecei o meu senso jornalístico apurado jogando botão. Eu fui federado, Federação Paulista de Futebol de Mesa, pelo Clube 7 de Setembro, lá na Água Rasa, aí perto do Tatuapé. Então eu joguei, então você montava esquemas táticos. Então, essa história do 3-5-2, o 4-4-2, 4-1, eu montava no botão. Hoje o molecada joga o FIFA, que eu nem sei mais, que é tanto botão para fazer gol que eu não sei mais. Eu sou do Ineleven, né? Essa época de aperta o R1 com o triângulo, dá um passo para frente, faz o gol com o Roberto Carlos e o Shevchenko no ataque. Hoje não, né? Hoje eu não consigo mais jogar FIFA. Mas é basicamente isso. Mas o próprio FIFA te pode fazer se tornar um analista de futebol. O videogame hoje é tão legal como outros jogos, um Football Manager. Joguei muito. Sim. O Championship Manager. Inclusive o Jürgen Klopp fez base da formação dele treinando times no Football Manager. Nossa, mas como assim? É um jogo extremamente importante. Por quê? Porque você vai passar horas quebrando a cabeça contra um computador que é inteligente hoje, a dinâmica, né, toda a computação que existe por trás desse jogo, a mecânica é muito evoluída, né, com inteligência artificial, que te faz, de fato, você sentir na pele o que é um trabalho de um técnico. Então, quanto mais você se inserir no mundo de futebol, em que você pode quebrar a cabeça, ler, jogar um jogo com esse dinamismo, você passar a buscar esse conhecimento através de conteúdo, mais você vai chegar a essa resposta que você me perguntou, né? Como que você monta um conteúdo? Através de tudo isso que você, ao longo do dia, tem que passar para absorver em termos de informação. E aí, nessa linha também de mudanças, né? Como que você tem visto essas mudanças do jornalismo esportivo indo para o streaming, plataformas digitais, inteligência artificial? Hoje a gente está vendo matérias sendo feitas por inteligência artificial. Ô Fred, né? você sabe que eu fiz todo o layout e a logomarca do meu canal pelo ChatGPT. Eu não tinha noção do que era isso. Até um dia que eu baixei o aplicativo e falei, eu quero ver se esse cara é bom. Juro por Deus que foi assim, eu fui desafiar. Eu fiquei trocando ideia com ele como se estivesse trocando ideia com vocês. Eu baixei o aplicativo e eu fiz a seguinte pergunta. Oi, tudo bem? Olha só, parece uma coisa de louco, né? Mas eu juro por Deus que eu fiz isso. Eu peguei o ChatGPT e fiz assim, escrevi. Oi, tudo bem?
eu sou o Felipe Facincani, tenho um canal no YouTube, não sei o quê. Você me conhece? Pergunta assim, parece, né? Nossa, quem eu sou? Mas é só para desafiar. O cara me destrinchou inteiro. Claro que eu te conheço, com passagem na Fox, ESPN, seu canal fala do Palmeiras, você é muito visceral, hein? Pá, pá, pá. Parecia um psicólogo. Eu falei, não, o que é isso, cara? Eu falei, não é possível. E aí, quando eu falei, ó, queria desenhar uma logomarca pro meu canal, não é que ele fez uma logomarca bonita. Eu vou mostrar pra vocês, juro por Deus, isso aqui, ó, foi com o ChatGPT, pra vocês terem uma ideia. Não sei se eu vou conseguir pegar a câmera aqui, mas essa logomarca aqui, tem como ver, ó, dar um zoom? deixa Qual eu- câmera que eu vou? Vai aqui, ó, daqui, ó. Nessa Aqui, ó. aqui? Vamos Pega tentar aqui, ó. ver se você consegue aproximar aqui, ó. E aí, vamos Isso ver aqui se foi feito com o ChatGPT. dá pra aproximar. Em 30 segundos. Olha pra Acontece. vocês verem. Só... Aí, ó. Aí, ó. Olha isso, Isso aí, gente. E ficou Ó, bonito, ó, cara. pronto. E ficou um logo que eu achei o máximo. Juro por Deus, ó, vê aí. Eu, particularmente, cada um tem seu gosto. Claro. O que ficou top? Eu achei que ficou muito legal. Achei que ficou simples, ficou. Sim. Parece um escudo de futebol de um time. Isso tudo, meus amigos, foi feito para vocês verem hoje como que é o mundo que está se tornando para a comunicação. Né? Claro, isso não vai substituir a nossa mente, Não. não vai substituir o improviso do profissional, não vai substituir a tua capacidade de buscar uma informação. Lógico que há muitas coisas tão evoluídas de cirurgias que já são feitas junto com a inteligência artificial, tudo, mas isso nunca pode sobressair a sua criatividade. Você tem que estar sempre um passo à frente. Esse é o grande desafio. Agora, o streaming, Fred, ele é maravilhoso por quê? Porque ele abre milhões de portas para que esse mercado volte a ser o que era o nosso começo. Sim. Quantas rádios tínhamos no nosso começo de jornalismo? A gente vai citar todas: Record, Globo, Bandeirantes, Jovem Pan, Tinha Tupi, Tupi, tinha Atual, que fazia jogos. Capital, as rádios menores. Bom, você tinha pelo menos ali Transamérica, Sim. depois veio a 105 que eu trabalhei. Você tinha pelo menos umas 10, 12 rádios. Quantas hoje tem fazendo jogo assim? Muito poucas. Contando Muitos uma poucos, né? palma de uma mão. Uma palma de uma mão. Então o streaming talvez possa ser o resgate dos anos 70, 80 e 90 até 2000 do jornalismo, com as rádios, com as televisões, que muitas faziam, Sim. só que agora com outras plataformas. Então chegou um momento em que ficou tudo nichado para alguns. E essa flexibilidade de vários canais surgirem, e claro, todos tendo a sua devida responsabilidade, pode voltar a reesquentar um mercado que estava partindo para uma via só, que era a via da internet. Então você passa também a não mais sobrecarregar um sistema que também precisa respirar, que é o próprio YouTube, né? Ou as outras plataformas. Agora, tem que se tomar muito cuidado, que com a entrada do streaming e da internet, você passa também a abrir o leque para alguns profissionais que talvez não tenham esse equilíbrio que eu falava lá atrás, como você citou, faça que seus vídeos do desabafo depois do Paulista viralizaram. Por quê? Porque talvez ali aquele cara, ele não vai ser visceral. Ele vai acabar perdendo o conhecimento, vai acabar perdendo o intelecto dele, vai acabar partindo para uma forma de agir que não é a forma da qual uma transmissão permitiria. Hoje, às vezes, eu não tenho nada contra o influencer. Só que para mim, meus influenciadores são meus pais, entendeu? Ou os meus melhores amigos. Eu penso assim. Então eu não vou seguir a minha vida porque o cara tá comendo alguma coisa ali a colar, o cara tá usando a calça ali a colar, eu pelo menos particularmente sou diferente. Mas tem que se confundir, tem que se deixar de confundir influencers que não têm uma formação, que não têm um preparo, que não tem todo o investimento que você fez aqui na faculdade, para ser um comunicador, né? Alguém que vai passar uma informação, alguém que precisa passar uma coisa chamada credibilidade, preparo, um embasamento, para você acabar não deixando que a transmissão de streaming ela passe a ter uma cara que talvez tire de cena a prioridade da informação
para passar a ser somente a prioridade da reverência do entretenimento. Felipe, a CBF está vivendo um momento muito turbulento, né? Como exemplo das eleições recentes do Edinaldo Rodrigues, né? Na sua visão, como esses episódios e essa instabilidade administrativa têm influenciado na relação do torcedor com a seleção brasileira? Ah, total. Mas isso não é só a CBF. É a nossa geração do próprio ambiente do futebol que tem afastado o torcedor do time dele. Começa dentro do seu time, começa no seu bairro, às vezes. Você tem aqui ao lado um cara, e eu peguei só o finalzinho dessa época, né? Que a gente entrava no treino, entrava no campo. No campo do treino, depois de acabar a atividade, para ter a relação próxima com o atleta, com o treinador, com o cara, com o médico, com o massagista, etc. Para pegar a informação correta, porque não havia melindre da informação. Tinha, claro, meandro, você tinha o normal de sempre, as discussões ali de embates de treinador com normal jogador, isso aí era maravilhoso e era o que justamente te fazia ganhar esse respeito. E ao mesmo tempo, sabe o quê? A mensagem chegar no destino correto. Quando passa-se a fechar treino, a viver só de material chapa branca, ao cara para você conversar com ele, mesmo que ele esteja aqui na sua frente, ó, se você não falar com o meu assessor ali, eu não converso com você aqui. E você passar a criar uma bolha em torno de figuras que eram tão populares e se tornaram popstars intocáveis, você vai passar a distanciá-los da realidade da qual nós vivemos e que a torcida quer que eles vivam também. O torcedor não tem raiva dos caras porque eles são milionários. Mas é porque eles deixaram de fazer questão da simplicidade ou da comunicação direta e reta, sem algo que precise de uma superprodução, para falar aquilo que o cara às vezes quer. Uma palavra de conforto, de carinho, de sinceridade, de olhos nos olhos. Então esse distanciamento, o Edinaldo, o Marco Polo, o Ricardo Teixeira, eles são cereja de um bolo que já está podre há muito tempo. Mudou o futebol. Palmeiras não abre mais treino. Clube que a gente cobriu. O Corinthians ainda abre uma vez ou outra, mas você fica preso na sala de imprensa esperando uma coletiva. Antes era entrevista aqui, ó. Direto, quieto com o cara. E se tinha um problema, o cara falava com você. Não é que ele mandava um recado para a imprensa. Não ia o treinador para falar com os jornalistas, não. Ele chamava o fulano de tal no treino para resolver. Falava, amigão, o que você escreveu aqui? Não gostei, você falou, resolvi ali, discutir, não quero mais você, ficou uma semana sem entrar. Mas resolvia. Mas você tinha algo que as pessoas convivem no seu dia a dia, que é a relação pessoal. Não é a relação, sei lá, vou inventar uma palavra, fica até feio, não vou inventar. Eu ia falar uma relação assessoral. Não é isso, né? É só uma palavra que estou inventando. Mas vocês estão entendendo? É essa relação única e estritamente profissional, mas cada vez mais distante. Que antes era um assessor, agora são dois. Aí tem um empresário, aí tem não sei quem, aí tem outro cara, não sei. Então você não chega no cara. Então isso tudo passa para o dia a dia da seleção brasileira. Isso passa para a realidade do futebol. Jogadores muito jovens indo embora daqui. Jogadores que são jovens, mas que já são blindados. Que não criam a identificação com o próprio país. Que não criam identificação com o próprio clube de onde jogam. O próprio clube também não faz questão que esse cara crie identificação. É um ingresso muito caro e a torcida muito longe do estádio. E isso não é só recado para o Palmeiras, para todos os clubes. Todos, as arenas. O problema não é o público da arena, mas é como você também tirou de cena figuras que precisavam estar no estádio, porque elas são figuras que, até por serem mais simples, elas são muito mais... se notabilizam pelas emoções e por aproveitar aquele momento como se fosse o último. E não tá ali porque, eu tô aqui mesmo de favor, porque eu vou garantir a minha estrelinha no hate. Né? É o meu hate. O cara, para ele pode ser a última chance da vida. Então, você tem uma série de mecanismos que chegam à CBF já com tudo distanciado. Então, o Edinaldo não fede, não cheira pro que está acontecendo na relação de distanciamento Brasil, arquibancada, televisão. É um problema muito estrutural que talvez não tenha mais solução. Você consegue enxergar daqui 10 anos jogadores sem assessores?
Você consegue enxergar daqui a 10 anos nós Mas voltarmos- fazem enxergar sem repórter. Então, exatamente. A gente voltar para ficar à beira do campo. Até a televisão, que é a dona do evento, não consegue entrevistar o jogador diretamente no campo. Raras vezes isso acontece. Ele não pode ficar perto do banco do técnico. Aquele episódio emblemático da final de 93, do Eli Coimbra correndo atrás do Luxemburgo, ele xingando o Godoy, o Juarez Soares lá na cabine junto com o Silvio Luiz. Ó, o Luxemburgo aqui tá bravo com o Godoy. Não, mas ele tá falando um monte de palavrão. Não, mas bota lá o microfone. Não, mas tá muito... Não, bota lá e ele correndo atrás. Não tem mais isso. É o Luxemburgo sendo expulso do campo, saindo pra cima dos repórteres pra querer falar, chamando os caras, vem pra cá que eu quero falar. Quantas vezes isso? Que quando ele queria falar era maravilhoso, entendeu? Então, assim, essa relação acabou. Então, é por isso que não é nenhuma frescura dizer que os grandes amigos hoje que nós temos no futebol são esses caras das antigas. E esses caras da nova geração não vão chegar a esse ponto. Ou talvez alguns possam chegar. Por quê? Porque quando eles fazem aquela via de mão única de sair de lá para cá, eles vão ver o quanto que aqui as pessoas eram tão normais, tão simples, numa grande maioria é verdade, cada um tem suas particularidades, e que talvez todo aquele mundo que eles viveram de conto de fadas foi uma grande perda de tempo. Então, eu acho que o grande problema tem sido a construção dessa formação do futebol aqui no Brasil, nessa correlação torcida-imprensa/jogadores. A gente está se encaminhando para a parte final do Podjora FC, mas a gente tem mais um VT para apresentar, da participação do Facincani lá na Placar TV. Vamos acompanhar aí. Isso é um deboche, porque ela própria, já há algum tempo, já flertou quando era somente patrocinador, dizendo, se o Palmeiras não me quiser, eu posso ir pro Flamengo. Se você tem tanta vontade de ir ao Flamengo, a porta da Sociedade Esportiva Palmeiras é a serventia da casa, ou no caso, a serventia dos torcedores pra senhora. Não é a minoria que é contra você, é a maioria e esmagadora contra você. Por causa de atitudes como essas, por causa de uma temporada, aliás, 2 temporadas, em que quando dependeu praticamente de vocês o projeto, vocês destruíram o time. A sua única preocupação é com os seus próprios negócios. É com as marcas que você faz de trampolim a Sociedade Esportiva Palmeiras para que você entre na mídia da forma que você quer. Mas a instituição, ela fica, ela é centenária. A torcida fica, ela é eterna. As pessoas que fazem o clube de trampolim, essas passam, essas vão embora. Essas que debocham do clube, essas pessoas caem no esquecimento total. E é isso que todo mundo hoje que tem um pouquinho de orgulho ferido no Palmeiras espera que aconteça com o seu nome. É isso. Sabemos bem, né? E assim, de um personagem que você sabe que ela aciona a qualquer momento, ela não tem nenhum... Não tem pudor de acionar a justiça, de provocar, de fazer com que o jornalista fique inibido. Exato. Como que é pra você, Frio? Assim, quando você emite uma opinião, claro que tem o seu lado torcedor ali também, mas tem um lado profissional. Não, Fred, Como que é? o fato de eu catar em alguma live lá e colocar uma camisa do Palmeiras, não quer dizer que eu vá tomar partido do clube. Sim. Vestir a camisa. Que aí que tá, às vezes, a confusão do influencer/jornalista. Pra mim não vai ter tempo ruim. Ganhou, eu vou aplaudir. Perdeu, eu vou fazer a minha análise crítica sobre o que aconteceu. Da forma que perdeu, às vezes a crítica ela é mais forte, mais visceral. Como era o time do ano passado. Ganhou jogando mais ou menos? Olha, ganhou, mas tem que melhorar. Ganhou jogando bem? Aplausos, é isso que a gente quer. Sempre foi assim. E no caso da presidente do Palmeiras, é a mesma coisa, sou isento. Vai muito bem, como o episódio do racismo foi muito bem, aplausos. E vários outros episódios, como a correlação com a torcida, com os ingressos, com declarações na mídia, com provocações. E não é só para organizada, não. Provocações a torcedores em geral e tudo. As promessas não cumpridas. O desfalecimento de um time entre 23 e 24 que custou uma temporada inteira praticamente o ano passado. Agora que o time está tentando voltar um pouquinho, mas ainda algumas presunções. O comportamento de alguns episódios de erros do próprio Abel, que para um lado se toma um partido, mas aí quando acontece com o Abel, não, pera um pouquinho, veja bem, vamos ver devagar. Então, essas coisas, claro que vão gerando esses comportamentos e essas atitudes que aí não é exclusivo da Leila. Você pega os ex-presidentes do Flamengo, de Grêmio, de Atlético Mineiro, de Cruzeiro. Você pode ver que vários ex-presidentes com esses comportamentos de não me toques vai chegar em mais um argumento para a resposta que você falou do porquê que a seleção está afastada do público. Antes de chegar na seleção,
Você tem que analisar os clubes para depois chegar na seleção. Então, cara, a seleção, é o que eu falei, ela é um mundo muito distante de uma realidade que aqui, se ela não muda aqui na base, lá na frente, infelizmente, você não vai encontrar nenhum tipo de razão para ver uma melhoria. Certo. Vamos lá, Luiz, vamos no bate-bola aí. Tem um ping-pong, como se tivesse uma mesa aqui. É. de ping-pong. Ping-pong? É 2 Eu contra jogava 1 mal. aqui. Jogava Mas ping-pong, vamos não sei. ver. Tênis, sim. Tênis eu me garanto. Ping-pong, não. E aí, Luiz, vamos lá. Vamos lá. Uma entrevista marcante. Djokovic. Essa entrevista, vai explicar ou tem que ser jogo rápido? Pode falar. Essa entrevista foi quando ele fez um amistoso. Aliás, a junção, né? Eu entrevistei no mesmo dia, Djokovic e Guga. Isso pra mim, pra um cara que, por mais que o futebol seja minha vida, o esporte que eu mais amo é o tênis. Então, você ter 2 número 1 do mundo ao mesmo tempo foi um jogo simbólico, um amistoso que teve em 2011, no Maracanãzinho, em que o Djokovic veio jogar com o Guga. E esse jogo eu me credenciei como fotógrafo, estava ainda como editor na Rede TV, eu paguei uma passagem no meu bolso, falei, não, tem que cobrir esse evento, peguei uma câmera, peguei uma credencial de repórter lá, de fotógrafo, quando eu vi que abriu uma brecha, eu entrei na quadra. Abriu assim, acabou o jogo, não sei o que, eu falei, pum, já entrei na quadra. Tava com o microfone, com uma câmera flip, tava um amigo meu, Leandro Mizumoto, ele filmando, aí eu já fui em cima do cara, então eu tenho essa entrevista aí pra mim como a mais especial. Campeão da Libertadores 2025. Ei, rapaz, aí não, né? Ah, Fred, sim, falar com o desejo de coração, claro que eu queria que fosse o Palmeiras de novo, né? Mas tem muita coisa para acontecer. O Palmeiras tem um começo de competição bastante promissor, né? Foram 3 vitórias nos 3 primeiros jogos, virtualmente classificado para as oitavas de final. Se ele colocar em campo um time um pouquinho mais equilibrado do que tem sido, principalmente como a gente tem acompanhado esse meio do Palmeiras, né? Depois daquela dupla Zé e Danilo que sumiu, o Palmeiras nunca mais encontrou aquele equilíbrio. A partir do momento que ele encontrar uma dupla ali, ele fica muito forte para ganhar. O Flamengo está se colocando em risco sozinho. Sozinho, né? Porque tem um grupo que era acessível e pode acabar ficando fora. O River Plate é um time que está se montando muito bem. O Racing tem um time muito traiçoeiro. Acredito que não deva sair muito desses 4. Acredito. Qual que é a sua maior alegria no esporte? Cara, você tem fatos tão legais. Por exemplo, vamos lá. Lógico que a final de 93, tá? Do Palmeiras contra o Corinthians. Foi o primeiro título meu como criança. Na final de 99 eu estava da Libertadores no estádio. Então foi o título mais pesado que eu vi ao lado do meu pai. Então aquele dia foi muito marcante, foi um negócio extremamente colossal. Ao mesmo tempo, para quem não sabe, eu tenho um amor gigantesco pela seleção italiana. Então quando eu vejo a Itália campeã em 2006 da Copa do Mundo e 2021, né, que foi da Euro 2020/21, nossa, foram títulos que eu fiquei feliz, assim, radiante, mas assim, de verdade, torci como o Palmeiras mesmo, cara, eu torço muito mesmo pela seleção italiana, que infelizmente está no momento que pode acontecer com o Brasil, que só não vai acontecer porque aqui são 10 vagas para 10 times que jogam eliminatória, né, mas ficar fora de uma Copa do Mundo. A Libertadores de 21, ela teve um sabor diferente, porque foi o sabor de eu ter voltado para São Paulo, aliás, a de 20, né, a de 20, e nada contra o Santos, mas é porque naquele ano, Fred, a de 21 para mim foi mais especial, mas a de 20 foi porque naquele ano meu pai teve Covid, meu pai ficou muito mal durante um período, e meu pai se recuperou e a gente viu o título junto em janeiro de 21. Então, o símbolo daquela conquista foi o renascimento do meu pai, né? Mas teve um título que para mim também foi muito legal, que eu tava com meu pai. Eu tava até falando com um colega seu, né? Eu gravei com eles agora um ping-pong, que eu coloquei o Fernando Praz no gol do Palmeiras do século XXI, que o Marcos é século XX, 99 e 21 ele infelizmente já passa por uma série de problemas, lesões e tal, e fica mais fora do que dentro de campo. Mas por que eu coloquei o Fernando Praz à frente de goleiros como o Everton e tal? O Fernando Praz faz as defesas e dá o pontapé mais importante do resgate do Palmeiras para esse momento. 2015, na final da Copa do Brasil contra o Santos. Ninguém esperava. Palmeiras, um ano antes, quase cai. Um ano depois, ele ganha uma Copa do Brasil. Primeiro título do Allianz Parque. Aquele título foi um exorcismo de negatividade. Foi um exorcismo para só quem esteve naquele Allianz Parque aquele dia para entender o que aconteceu. Foi uma catarse. Eu comparo a comemoração daquele dia à final da Libertadores de 99. Essa eu quero ver. Rádio, TV ou internet? Ping-pong aí. Bolinha com efeito. Tá bom. Posso falar de coração? E aí?
Rádio. Rádio. Um esporte sem ser futebol. Tênis. Maior ídolo no esporte. Na mesma prateleira, Gustavo Kirten e Ayrton Senna. Momento mais marcante da sua carreira. A Copa do Mundo da Rússia. Sem dúvida alguma. O dia que eu pisei na Praça Vermelha, que eu olhei para o Kremlin de um lado, que eu olhei para a Catedral de São Basílio e que eu olhei para o microfone na minha mão, eu fiquei uns 5 minutos chorando copiosamente. Foi o momento mais emblemático, único da minha vida ali. Ter pisado pela primeira vez fora do Brasil para cobrir uma Copa do Mundo. A primeira memória com o Palmeiras. Primeira memória com o Palmeiras é o meu primeiro jogo. Palmeiras Atlético Mineiro, 92. Uma terça-feira à noite, acho. Um frio desgraçado. Frio horroroso. Assim, coisa tenebrosa. Foi o jogo que meu pai... Foi o batismo final, né? De agora você vai ser palmeirense, agora você vai entender o que é isso, tal, não sei o quê. Porque eu ia como mascotinho do meu tio. Eu tinha 2 anos. Então, não tenho memória. Pra quem não sabe, o sobrinho, o Facinca é sobrinho do Denis, foi lateral. Isso, exatamente, né? Então, eu ia como mascotinho, então não tinha memória. Né? Então, a memória foi essa terça-feira. Era o pior jogo possível para alguém torcer para um time. O time era já a transição Coca-Cola Parmalat, os primeiros passos da Parmalat. Mas, nossa, um jogo horroroso, frio, uma coisa terrível, chuva. Se tivessem 5 pessoas no estádio era muita coisa e eu fui lá passar esse perrengue. E a minha primeira memória foi que eu estava descendo na escadinha para ir embora. E o Carlos, goleiro, tava saindo, né? Carlos Roberto Galo, tava saindo. Eu gritei, Carlos! E ele olhou e falou assim, tudo bem? Eu falei, porra, o Carlos falou comigo. E aí essa foi a primeira memória de Palmeiras, de futebol. Nem o título vieram depois, essa foi a primeira memória. O Carlos falando, tudo bem. Tipo, não tinha ninguém no estádio, cara. Palmeiras Atlético Mineiro, 1-1, jogo horrível e tal. Não tinha ninguém, eu gritei Carlos e ele olhou. Falei, tá bom. Um sonho que ainda quero realizar no esporte. Cara, eu adoraria poder conduzir novamente um projeto como foi esse da Placar. Ajudar de novo na construção e trazer de volta um programa que tem esse respaldo. Eu fico muito orgulhoso de ver onde um canal chegou, né? E de ter ajudado, né? Às vezes a gente não dá um pouco de valor pra gente. Parece que o cara é mascarado, parece que o cara quer se achar, mas não é, cara. Tem vezes na vida que você tem que falar, poxa, eu ajudei aqui, cara. Né? No programa lá no rádio, muita gente achava, o programa... Não, todo mundo era o programa, eu ajudei também ali. Você tem que passar a se reconhecer. Então, acho que dentro do esporte é isso e poder levar esse programa de novo a cobrir uma Copa do Mundo, a cobrir mais uma Olimpíada. Agora, tá chegando o Mundial de Clubes, eu tô indo pra lá. Vai que um milagre, dos maiores milagres, maiores do mundo, que vai ser um milagre mesmo, isso aí eu tenho plena certeza que é quase impossível. Vai que os astros viram de ponta cabeça, e o Palmeiras chega até uma final e ganha esse treco desse Mundial, e eu estando lá. Aí seria o maior sonho da história da minha vida. Mas cobrir um Mundial, que pra muita gente pode falar que nunca vai ser, mas é sonho, então eu vou sonhar em tentar, quem sabe, o Palmeiras ganha um Mundial, uma Intercontinental, já tá bom, trabalhando, seria legal. Facincani, muito obrigado. Obrigado, pela Fredão. sua presença aqui Uma honra. no Obrigado. Podjor FC, que é parceria da CESP, um curso de jornalismo da ESPM São Paulo. E é muito legal. Mais uma referência para vocês que estão acompanhando aqui com a gente, assistindo. E foi muito legal. Valeu, viu, Felipe? É uma honra. Obrigado, gente. Obrigado mesmo e tô bastante satisfeito e de verdade, repito, muito honrado de estar num dos lugares mais importantes para a comunicação do Brasil, que é a SPM. Lembrar do meu nome para estar aqui realmente é um motivo de muito orgulho. Eu vou guardar com muito carinho. Essa vai ser uma das grandes experiências da minha vida, sem dúvida alguma. Obrigado, gente. Legal. Valeu. Bom, a gente fica por aqui e acompanha a gente nas nossas redes sociais. Podjor FC no TikTok e no Instagram. E para acessar no YouTube, apenas Podjor FC. Muito obrigado. Nossa equipe hoje contou com apresentação Luiz Gattai e Fred Júnior, roteiro Elisa Del Nero e Júlia Pérez, produção Nicolas Dias, mídias sociais Maria Eduarda Beg e Vitor Hugo Ramos, trabalhos técnicos CEM, que no caso é o Centro Experimental de Multimídia da SPM, produção ACESP, Wagner Prado, Nelson Nunes
e Ana Marina Maioli. Supervisão de conteúdo, professores Patrícia Rangel e Antônio Rocha Filho. Valeu, gente. Um grande abraço a todos. Até a próxima.